Muito bem, meus caros, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos, nosso curso de catecismo, sempre baseado no catecismo tradicional de São Pio X. E hoje nós vamos passar para a segunda fase, ou diria, segundo momento, em relação aos sacramentos, né? Nossa última aula foi totalmente em torno da doutrina geral dos sacramentos, né? Uma noção, uma visão geral do que são os sacramentos, o que eles conferem à alma, o que eles conferem aos sujeitos que recebem esses sacramentos, para então, na aula de hoje, nós podermos entrar no primeiro sacramento, o batismo. É isso que nós vamos estudar hoje, né? Primeiramente, a gente tem que lembrar que não é por acaso que o batismo vem na frente de todos os sacramentos, porque é o início da vida espiritual, é o início da graça na vida dos seres humanos, né? E por esse fato, né, é como se fosse um nascimento. O batismo é um nascimento do indivíduo. E se nós observarmos de fora a doutrina da igreja, cada sacramento ele vai seguindo como se fosse de fato, um alimento e uma necessidade para a vida humana. Então, o mais necessário, vamos dizer assim, de todos os sacramentos é o batismo, tá? Porque é através dele que vai começar a nossa vida cristã. Então, existem muitos desdobramentos que nós vamos tentar ver resumidamente hoje. Eu pus no quadro um resumo daquilo que o sacramento traz para nós. Mas antes a gente tem que entender o que é o batismo, né? Bom, o batismo é o sacramento que vai fazer o seguinte conosco. Ele vai apagar primeiramente o pecado original. Ou seja, uma criança, quando vai até a pia batismal, ele tem o seu pecado original apagado. E, no caso dos adultos, apaga-se o pecado original e os pecados atuais, todos eles. Então, o primeiro ponto que a gente deve destacar no estudo do batismo é que ele apaga o pecado original, nos torna filhos de Deus e nos insere no seio da igreja. São três consequências, né? Observando essas três consequências, nós vamos conseguir observar, por exemplo, que quando não se tem esse sacramento, você vai estar, de alguma maneira, inserido num outro grupo que não são os herdeiros do reino de Deus, não são os dos filhos de Deus. Então, quem não é batizado não é filho de Deus? Não é filho de Deus. Somos criaturas, Deus criou a todos os homens, Deus criou todos os seres humanos, né? Deu a eles uma alma, deu um corpo, dons e tudo mais, dons naturais, mas se ele não entrar na igreja através do sacramento do batismo, ele não tem parte na herança. Ora, quem é que não tem parte numa herança? Quem não é filho. Tá? Então, o batismo, primeiramente, apaga em nós tudo o que há de pecado, todas as consequências do pecado, totalmente. E com isso nós nos tornamos filhos de Deus. E aí temos direito sobre a herança de Deus. E mais, essa herança de Deus vai ser conquistada aonde? Dentro da instituição que ele fundou. Portanto, são as três coisas: apaga o pecado, torna-nos filhos de Deus e pertencentes à Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o batismo. São as consequências desse ato, né? Uma vez feito isso, né, o batismo ele pode ser conferido de três maneiras.
Mas é preciso distinguir essas maneiras, né? O batismo sacramental, propriamente dito, que é o que nós vamos estudar no dia de hoje, o conhecido batismo de fogo, ou batismo de desejo, e o batismo de sangue. O que primeiramente a gente tem que entender sobre essas três maneiras do batismo? É que as duas últimas não são sacramentos. Tá? Só o primeiro caso, que é o batismo por ablução, é que de fato é um sacramento. Mas por que a gente chama de batismo de fogo, batismo de sangue? É uma forma indevida de usar o nome de batismo, porque esses dois casos não são sacramentos. Já já nós vamos falar deles. O primeiro caso é sacramento. Então, se é sacramento, ele vai conferir aos indivíduos todas essas características aqui que eu botei no quadro. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? Mas vamos lá, vamos analisar esses dois tipos de batismos aí que não são sacramentos, né? O batismo de desejo, o batismo de fogo, é quando o indivíduo morre antes de receber o batismo e por força maior e por totalmente alheio à sua vontade, sua vida lhe é ceifada. Se existe nesse indivíduo algum desejo de se batizar, algum ato de intenção preparatória, e ele só foi até o momento em que, vamos dizer assim, a coisa não tinha sido concretizada, pode receber um batismo de desejo por compensação. Como é que é isso? O indivíduo quis ser batizado, né? E ao querer ser batizado, não conseguiu chegar ao batismo sacramental. E aí Deus vai suprir a falta disso, concedendo a ele uma espécie de batismo compensatório. Mas não é sacramento isso. O batismo de sangue é mais fácil de entender. São os mártires que não foram batizados. Vamos supor, no tempo das antigas perseguições, um grupo de soldados de alguma legião romana querem se batizar, né? Só que aí foram descobertos que pretendiam receber os sacramentos e foram mortos por isso, ou seja, mortos pela fé. É isso que é o martírio, tá? Martírio é morrer pela fé. Então, morreram pela fé sem receber o batismo. Logo, receberam o que se chama de batismo de sangue. Eles receberam o sacramento? Não. Houve uma espécie de compensação pelo arrependimento deles e pelo fato deles terem sofrido o martírio pelo martírio sem receber o sacramento, tá? Então, Deus vai aceitar aquele ato como se fosse um batismo, mas não é o batismo sacramental. O batismo sacramental é somente o feito pela ablução. O que é a ablução? É o ato de lavar alguma coisa com água. Se eu lavei, eu pratiquei uma ablução, tá? Então, o batismo por ablução é que é o verdadeiro batismo, o batismo sacramental, né? Antes da revelação completa, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, há várias passagens das Sagradas Escrituras que trazem prefigurações do batismo, né? Muitas, mas algumas são principais, são muito claras nas Sagradas Escrituras, no caso específico do Antigo Testamento. Você vai ter, por exemplo, a Arca de Noé. Os fatos que aconteceram na vida de Noé, na família de Noé, e o que ele enfrentou para fazer a nova aliança com Deus, depois do dilúvio, é
um simbolismo histórico do batismo. Pelas águas, Deus purificou o mundo. Batismo. Noé sabia disso? Eu acho que não. Né? Porque a nosso Senhor Jesus Cristo é que vai instituir esses sacramentos todos. Né? Outra prefiguração também é a passagem do Mar Vermelho. Moisés, ao atravessar as águas do Mar Vermelho, ele leva o povo hebreu à libertação. Esse fato também vai trazer para nós uma memória do que seria, digo memória, né? Porque no caso, uma profetização daquilo que aconteceria no futuro. Pelas águas, atravessando as águas, o povo hebreu se libertou do cativeiro. Nós, pelas águas do batismo, nos libertamos do cativeiro do pecado. Outro exemplo também é a piscina de Siloé. E todos que se banhavam nela, numa determinada hora do dia, normalmente eram curadas de algum mal físico ou espiritual. Ora, a piscina de Siloé é uma preconização, é uma preparação, é uma figura do batismo que viria depois. Inúmeros outros exemplos na Sagrada Escritura, tá? Vão aparecer já como uma forma de mostrar como que Deus quis revelar isso parcialmente ao povo hebreu e depois de forma definitiva à igreja, aos apóstolos e aos fiéis. Perfeito? Então, o batismo ele já está lá prefigurado perfeitamente na Sagrada Escritura e concretizado, prefigurado no Antigo Testamento, concretizado no Novo Testamento, tá? No início da igreja e no decorrer da história da igreja, alguns hereges tentaram negar o batismo ou a maneira como concebiam o batismo não era uma maneira válida. O exemplo mais clássico são os chamados uniatas, né? Que não concebiam as três pessoas de Deus e, melhor dizendo, unitários, porque uniatas pode se remeter ao cisma oriental. Então, os unitários, eles pretendiam que Deus seria uma pessoa só. Sendo uma pessoa só, o batismo que eles ministravam era sempre em nome do Pai. Não. Nosso Senhor claramente fala: ide batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, o batismo ele tem que ser sempre feito dentro da invocação das três pessoas divinas. Então, os unitários entendiam que Deus não tinha três pessoas, né? Então, o batismo deles, de alguma maneira, era negado como sacramento, tá? É claro que esse problema também vai se repetir no momento da revolta protestante, porque apesar de algumas igrejas adotarem a fórmula em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e inclusive alguns batismos podem ser considerados válidos, outros vão adotar fórmulas diversas. Mas isso aqui nós vamos ver com mais calma quando a gente vê a forma do batismo e tal. E o que a igreja tem que fazer diante de tal situação que aparece para nós, né? Pois muito bem. Né? Nosso Senhor, no Novo Testamento, deixa claro que ele queria instituir o batismo. Ninguém nega que foi nosso Senhor Jesus Cristo que instituiu esse sacramento. Né? Na conversa que ele tem com Nicodemos, né? É preciso renascer da água e do Espírito. Né? Ele deixa claro que não é simplesmente um movimento da vontade e pronto. Não, vocês têm que passar pela água para renascer no Espírito. Né? Já deixa claro isso na conversa que ele tem com Nicodemos e mais claro ainda no momento da ascensão, onde ele manda os apóstolos, mediante a fé,
receberem o batismo para alcançar a salvação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só nessas duas passagens fica claro a vontade de Nosso Senhor. O que dividiu muito alguns exegetas da antiguidade, e é algo que eu acho curioso, é em que momento Nosso Senhor instituiu o batismo. Os grandes doutores da igreja são Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, alguns padres da antiguidade também, eles vão ser claros em dizer: Nosso Senhor instituiu o batismo quando se deixou batizar por São João Batista. Por quê? Isso é uma das posições. Porque na hora em que Nosso Senhor mergulha o seu divino corpo nas águas do Rio Jordão, ele, de alguma maneira, santificava a criatura água. Ele não precisava ser batizado, né, de forma nenhuma, não precisava purificar nada, mas, na verdade, o que ele vai purificar ali? A água. E naquele momento ele escolhe a matéria a ser usada no sacramento. E quando a água do Rio Jordão toca o seu corpo, ele purifica e santifica o elemento água para ser parte do seu sacramento. Então, muitos vão nesse sentido. Que hora ele instituiu o batismo? Nesse momento. No entanto, outros já dizem que não, sem violar a instituição feita por Nosso Senhor. Outros vão dizer que ele instituiu o batismo depois daquela conversa com Nicodemos. Né? Por quê? Porque se nós olharmos nos evangelhos, após aquela conversa com Nicodemos, ele vai mandar os apóstolos batizarem. A ação do batismo vai estar implícita na missão que ele dá aos apóstolos nas redondezas daquela região. Né? E aí, se após aquela conversa ele inicia essa ação, indicaria, por exemplo, que ele instituiu o sacramento depois da conversa com Nicodemos. E há quem diga, e já é uma terceira vertente, que Nosso Senhor só instituiu o sacramento no dia da Ascensão. Quando ele fala: ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que essa terceira versão tem um problema, que não é um problema, né? Os apóstolos, então, teriam sido batizados depois de terem sido ordenados. Não é? É possível? É possível. Mas não encaixa muito bem. E aí, como eu sempre falo, vem o grande concílio de Trento, que é a grande chave da igreja, para dizer que hora aconteceu. Ou foi no batismo de São João, ou foi na conversa com Nicodemos. Mas quem quiser acreditar que foi depois também, não viola absolutamente nada. Mas a crença que o concílio de Trento afirma é no momento em que foi batizado por São João. Momento em que foi batizado por São João. Porque ele aproveita para santificar o elemento água e para instituir o sacramento naquele instante. É onde provavelmente Nosso Senhor instituiu o sacramento do batismo. Tá? Então, existem discussões quanto a isso, mas o que ninguém nega é que ele teria instituído de fato esse sacramento por vontade para a santificação de todos. Tá? Nós podemos encontrar também menções ao batismo nos antigos escritos da igreja que fazem parte do que a gente chama de tradição. Tradição escrita, tradição oral. Nós veremos menções ao batismo nas epístolas de São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, no Didaquê, que era uma espécie de catecismo da antiguidade. Nós vamos ver também nos escritos do pastor de Hermas. Nós vamos ver em alguns escritos de certos padres da igreja da antiguidade, aonde não resta dúvida
de que Nosso Senhor instituiu. Não há momento da história da igreja em que se possa dizer que, olha, nesse momento aqui ninguém ministrava o batismo. Não, isso estava presente de forma definitiva em toda a caminhada da igreja. Perfeito? Mas o batismo, ele sempre tem que ser unido à fé. Quem crer e for batizado será salvo. Olha, crer significa o ato de fé. Ou seja, a fé, como nós vimos aqui, é a adesão racional às verdades reveladas. Nós temos que ter sempre isso em mente, porque às vezes a gente esquece. A adesão racional. Eu aderi racionalmente ao que a revelação me deu e, por consequência disso, recebi o batismo. Então, eles sempre têm que estar unidos nesse sentido. Até mesmo quando a gente ouve falar do que eu acabei de dizer, do batismo de sangue, que seria o dos mártires, né? Que morreram pela fé sem ter sido batizados, o que fez a ligação deles com o batismo foi a fé. Por isso, a Sagrada Escritura, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo isso tem que ser precedido do ato de fé. O ato de fé é isso, a adesão racional às verdades reveladas. O que a razão não atinge, ela não atinge, mas não significa que viole a razão. Você vai aderir racionalmente a isso para que o sacramento seja, então, dado a você. O sacramento do batismo, ele apaga tudo que você tem de impureza. Seja o pecado original, seja o pecado atual, seja a pena devida ao pecado. Numa das aulas em que eu falo da questão das indulgências, né, eu lembro que a indulgência é sempre para a pena temporal devida ao pecado. Indulgência não tem nada a ver com o pecado. Você só recebe as indulgências se você já tem o pecado confessado. Arrependimento, sacramento, confissão e você recebeu a graça do sacramento da penitência. Resta você o quê? Pagar a pena temporal. O batismo apaga isso também, apaga tudo, tá? A pessoa fica completamente limpa. A alma fica preparada para as realidades espirituais que ela vai ter no céu, junto de Deus. Ok? Pois bem, agora a gente vai começar a analisar o sacramento como tal, levando em consideração a parte sensível do sacramento. É condição sine qua non que o sacramento ele tenha algo sensível. Porque não pode ser só a parte espiritual. É a parte espiritual, mas a parte sensível. E é o que nós vamos analisar agora. E para os senhores poderem ter a noção da importância da matéria do sacramento. Todo sacramento tem a sua matéria, tá? Então nós vamos agora começar a analisar a matéria do sacramento do batismo. É claro, né? E é óbvio que a matéria do sacramento do batismo é a água. Só que no sacramento existe a matéria próxima e a matéria remota. Tá? Isso aí é uma distinção interessante que a gente tem que conhecer. A matéria remota do sacramento é a água. E a matéria próxima é a ablução. Nós vamos ver qual é a diferença de um para o outro, né? A matéria remota do sacramento é água. Que tipo de água? Água natural, que pode ser água do mar, água do rio, água corrente, pode ser água até do charco, de um charco, desde que o elemento água natural
esteja presente na substância, tá? Então, a água é esse elemento santificado por Nosso Senhor que deve ser usado como matéria remota. Remota por quê? Porque a água entendida como o ser dela em qualquer situação. A matéria próxima é a ablução. O que é a ablução? É o momento em que a água bate no corpo do batizando. Tá? E essa forma como a água bate no corpo do batizando é a matéria próxima. Tá? Isso aí é bom a gente entender porque essas duas coisas não podem andar separadas, né? Mas a gente tem que fazer algumas distinções interessantes. Em casos muito excepcionais, de extremidade, o batismo ele pode ser ministrado por qualquer pessoa. Mas, como nós estamos analisando o sacramento na sua forma por excelência, nós temos que analisar o sacramento realizado pela Igreja na sua forma solene. Ou seja, aquele realizado na pia batismal. Hoje, o sacramento, na maioria da Igreja romana, eu acho que a única exceção é o rito milanês, o sacramento é feito numa pia batismal, onde se derrama água na testa do batizando. Mas na antiguidade, o mais usado era o batismo por imersão. Tá? Então, existem 3 formas de batismo, né? É o batismo por ablução, onde você lava o indivíduo, né? O batismo por imersão e o batismo por aspersão. Nós vamos ver que os 3 casos são possíveis, sendo que, na antiguidade, o mais usual era o de imersão. Com o tempo, a Igreja adotou como padrão a ablução e, em alguns momentos, a Igreja precisa usar a aspersão. Nós vamos ver em que momentos ela precisa usar isso. Mas, em todos os casos, a água tem que tocar o corpo do batizando. Tá? Vamos seguir então, né? Então, como nós estamos falando desse batismo solene, né? A Igreja, ela preconiza os ritos, ela prepara os ritos de uma forma muito específica para encher de grandeza aquele momento onde se vai receber o sacramento, né? Então, qual é a forma usual mais específica que a Igreja ensina? É claro que o batismo pode acontecer de outras formas também, mas a forma clássica solene é derramando a água 3 vezes na testa do batizando, na cabeça, né? Fazendo o sinal da cruz com a água. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se eu jogar a água toda de uma vez, invalida o batismo? Não, não invalida. Ele vai funcionar. Mas a Igreja, para deixar bem claro a presença da Trindade e os méritos da cruz de Cristo, ela acaba utilizando esse exercício de fazer o sinal da cruz. É claro que o de imersão, a pessoa é mergulhada completamente na água e volta. As igrejas orientais, por exemplo, ainda usam o batismo por imersão de uma forma ainda bastante, vamos dizer assim, repetitiva, né? Eles ainda mantêm essa tradição da antiguidade. A Igreja Romana, ela adotou esse sistema. Quando que a Igreja pode batizar por aspersão? Quando não é possível realizar um batismo em grande quantidade. Por exemplo, São Pedro batizou 3.000 pessoas depois de Pentecostes. São Pedro mergulhou 3.000 pessoas na água? Impossível, humanamente impossível. Ele certamente jogou água nessas 3.000 pessoas. Outro caso, a conversão dos soldados
do rei Clovis, né? Quando o primeiro rei francês se converte ao catolicismo, um grupo que, se não me engano, de 4.000 soldados serão batizados também naquele dia. É impossível batizar 4.000 pessoas mergulhando a pessoa, né? Os ritos do batismo, eles são enormes, né? Então, provavelmente, todos receberam o batismo por aspersão, tá? Então, quando é necessário, a igreja faz assim. Mas quando o batismo é feito de forma agendada, num dia apropriado, de um grupo de 3, 4, 5, 6 pessoas, como é normal acontecer, ou de uma criancinha, o rito solene vai ser obedecido nessa forma de ablução, tá? Pois bem, então não existe nenhum problema em batizar a pessoa nessas outras formas, tá? Mas fazendo o batismo solene, o padre faz dessa forma. E detalhe, eu falei que qualquer água é capaz de realizar o batismo, qualquer água natural, né? Mesmo que a água tenha alguma impurezazinha, não tem problema, é água. No entanto, se o batismo for realizado da forma solene, a água usada no batismo ali tem que ser a água abençoada pelo padre no sábado santo ou no dia de Pentecostes. Você acha que houve algumas mudanças aí com Pio XII, que a igreja dava preferência a benzer a água do batismo no sábado santo, tá? Então, se o batismo for solene, a água usada tem que ser a água benta, não é a água benta que fica na piazinha que a gente faz pelo sinal na igreja, não. É a água benta do batismo. Existe a água que vai ser benta para ser usada nos batismos solenes, né? E os batismos solenes, eles têm fases, né? Principalmente se o batizando for adulto, né? Quem não foi batizado ainda, quem for batizado, vai passar por todas essas solenidades se receber o batismo solene. Mas nesse dia, a água tem que ser a água benta pela igreja. Não pode, na pia batismal, usar água comum, tá? Mas a igreja explica, né? Basta que seja água, tá? Pode batizar com refrigerante? Não. Pode batizar com suco de fruta? Não. Pode batizar com leite? Não. Pode batizar com bebida alcoólica? Também não. Ah, mas contém água? Contém. Toda substância líquida tem alguma coisa de água, mas não é água natural, tá? O uso de água, de qualquer uma dessas substâncias líquidas que não seja propriamente a água natural, invalida o sacramento, tá? Indivíduo que, por algum tipo de deslize do sacerdote, usasse alguma coisa diferente de água natural, o sacramento estaria inválido. Mas por que essa rigidez toda? Porque nosso Senhor, ele santifica o elemento água. Por que água? Porque a água, ela tem duplo uso na vida humana. E no sacramento, isso tem que ficar claro para nós. A água, ela nos limpa e nos refresca. Não é isso que a água faz conosco? Limpar e refrescar, né? Então, o sacramento, ele vai nos limpar dos pecados e vai refrescar a alma, ou seja, ele vai tirar a alma das agruras, da escravidão do pecado. No entanto, senhores, a gente precisa se atentar por uma coisa bem interessante. Quando o indivíduo for batizado, ele vai perder o pecado original, apagar o pecado original, vai apagar a pena temporal, vai receber a graça santificante. O que é graça santificante? A graça santificante é a graça que nos faz
vivenciar de forma santa os atos que nós realizarmos como cristãos. Ele vai receber as virtudes infusas, que são todas as virtudes anexas que todo cristão deve praticar e exercitar. Vai receber os dons do Espírito Santo, né? Todos os dons que o Espírito Santo vão penetrar na alma do batizando. Vão receber a graça sacramental, que é diferente da graça santificante. A graça sacramental no batismo, é a força que nós teremos para vivenciar os atos da vida católica. Porque precisa de força, precisa de ânimo, né? Então você vai receber a graça sacramental. E caráter indelével, ou seja, uma vez batizado, para sempre batizado. Batismo não se desfaz, batismo não muda. Ele carimba na nossa alma um sinal que nós vamos levar para a eternidade, qualquer que seja ela. Se nós, por uma infelicidade, nos perdermos, nos perderemos batizados. E se ao ganharmos o prêmio da salvação, que é o que se espera de todo batizado, isso nos dará as graças e a glória de sermos filhos, de participarmos da herança de Deus no paraíso, tá? No entanto, apesar de receber tudo isso aqui, por que a concupiscência fica? Essa é a grande pergunta, né? Fui batizado, agora eu sou santo. É santo. Se você morrer naquele momento, você vai para o céu direto, né? Mas o que acontece? A maioria das pessoas continua a sua vida e vai ter as tentações dela. E vai ter as inclinações do pecado dominante que nós todos temos. Por quê? Por que eu não perdi isso? Por que quando eu fui batizado eu não perdi esse troço todo? Porque, eu diria em palavras simples, seria muito fácil. Nosso Senhor, primeiro, por que a gente não perde? Porque Nosso Senhor quis passar pelas agruras da vida humana também. Fome, cansaço, sede, trabalho, esforço. Logo, por que nós seríamos melhor do que Ele? Possível. Se Ele, que era puro, perfeito, teve que passar por todas essas coisas, por que nós íamos ser isentos disso, né? E a segunda coisa é que a glória nos vem pelos méritos. Como que eu posso ter mérito se eu não vou me esforçar para nada? Então, tudo isso foi mantido, as más inclinações foram mantidas, para que com a graça recebida a gente vença tudo isso e tenha méritos pela nossa vitória. Então são duas participações, a graça e o esforço. A graça sozinha não vai tirar de nós o esforço. O esforço sozinho, sem a graça, não vai funcionar. Então preciso das duas coisas, a graça e o esforço. Isso vai nos conferir méritos, tá? Por isso que nós, mesmo depois do batismo, continuamos tendo os nossos defeitos, as nossas más inclinações que nós precisamos corrigir, né? Quem tem a graça de se batizar e morrer logo em seguida, né? Muitos tiveram, né? Mas o fato é que Deus quer que a gente carregue a cruz, né? Quem não levar a minha cruz tem que carregar a cruz. Como é que eu vou carregar a cruz se depois do batismo eu não tenho mais inclinação má nenhuma? Perfeito, está perfeito, né? Não tem mérito nisso. Então, foi mantida a concupiscência para que nós possamos lutar contra aquilo, só que dessa vez munidos da graça que vem dos sacramentos, tá? E no caso, por exemplo, das virtudes, as virtudes são parecidas com os músculos do corpo. Quanto mais você treina, mais forte você fica. Quanto menos você treina, mais fraco você fica. Olha aí, né?
Quem não pratica as virtudes como se fosse um exercício, e como é que é um exercício? É um esforço doloroso, não é? Que nos dá força para os membros do corpo, né? Então, se eu paro de fazer exercício, o que acontece com os músculos do corpo? Ficam molengos. E qualquer choque contra eles vai nos derrubar facilmente. Quando nós exercitamos, ficamos fortes. Assim são as virtudes, tá? Quanto mais nós praticamos, mais forte nós ficamos, né? Por isso que Nosso Senhor manteve isso mesmo depois do batismo, tá? Pois bem, senhores, os efeitos do batismo é justamente o grande destaque que nós aqui podemos ver, né? Cada um dos efeitos do batismo vai ser de alguma maneira também, eu diria assim, é claro que eu não vou fazer isso, mas eu poderia botar esse quadro aqui para todos os sacramentos. Porque todos eles são assim. Tem a graça santificante em cada um deles, nos 7. As virtudes, no caso aqui do sacramento do batismo, as virtudes já estão presentes nele. Nós temos que vivenciar também nos outros. Nós vamos receber uma graça sacramental própria dele, né? Só que alguns sacramentos não terão caráter indelével. O caráter indelével é próprio do batismo, tá? O batismo sela a sua alma, mancha a sua alma. Mancha é uma palavra ruim, né? Ele caracteriza a sua alma. Ele limpa a sua alma e te torna filho de Deus, né? Agora, o sacramento, como todos os sacramentos, não é só matéria. Matéria está perfeita, batismo solene, água abençoada, água natural usada nos batismos, mas e a forma? É outro pedacinho do sacramento que nós temos que guardar. Então, eu preciso que tenha no sacramento a matéria e eu preciso que tenha no sacramento a forma. A forma é mais fácil da gente saber. São as palavras. Matéria remota, matéria próxima. E a forma? A forma é mais fácil, porque a igreja já deixa escrito para que o ministro do sacramento a utilize juntamente com o uso da matéria. E qual é a forma, então, do sacramento do batismo, né? A forma é: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É claro que a igreja, por ser romana, a forma original que está no rito é em latim, né? Mas você pode usar a forma em português, mas o problema é que muitas vezes o sacerdote ele pode fugir um pouco dessa situação. A gente vê, por exemplo, situações assim onde o padre, já aconteceu, tá? Do padre batizar em nome de Deus, batizar em nome de Jesus. Padre, tá? Não estou falando de protestantes, não. Não tem validade alguma. Não tem validade alguma, porque ele tem que obedecer à forma da igreja. Qual é a forma? Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E o ministro tem que ser também adequado, né? No caso do batismo, o ministro ordinário, o ministro por excelência é o padre, né? Mas pode, é claro, né, ser feito pelo bispo, porque o bispo é um padre também que foi elevado ao máximo da vida sacerdotal, que é a capacidade de ordenar outros padres. Mas é um padre também, de alguma maneira, né? O diácono também vai poder fazer. E em casos especiais, qualquer pessoa, né? Em caso de necessidade, qualquer pessoa, desde que faça com água corrente, usando a forma da igreja e querendo fazer o que a igreja faz, né? O que a igreja quer fazer com a sua alma?
Ela quer apagar o pecado original, quer te tornar filho de Deus e preparar você para a vida futura do reino do céu, a vida da graça. Então, o batismo, ele sempre tem que ter esse objetivo, tá? Então, mesmo que ele aconteça de uma forma extraordinária, tem que estar presente essas coisas, tá? Então, mas a forma do sacramento, ela é sempre muito importante. Por que que a igreja dá toda essa importância à forma? Porque para que se tenha certeza de que aquele rito ele veio de Jesus Cristo pelos apóstolos, tá? Essa ligação que a revolta protestante vai cortar, não preciso da igreja, né? A igreja pode ser, eu não preciso da apostolicidade da igreja, eu não preciso dessa ligação direta com uma igreja em específico. Ele vai cortar essa linha, né? Aquilo ali tem que ter vindo para mim através dos sucessores legítimos dos apóstolos. Senão, não é sacramento perfeito na sua total, na sua total formação e dando os meios necessários para a salvação, tá? Então, é preciso a gente entender que a igreja toma esse cuidado para que a gente saiba o que a gente está recebendo ali, né? Uma coisa interessante também, o batismo, toda vez que a gente vai se batizar, o padre pede que a gente faça uma preparação, né? Por exemplo, olha, você vai se batizar daqui a uma semana. Reza o terço, um rosário nessa intenção, faz um jejum. Só que essas coisas, elas não têm ligação direta com o sacramento. É só um respeito, uma preparação respeitosa que você vai fazer em relação ao sacramento. Se você não se preparar direito, vamos dizer, não teve tempo de se preparar direito, mas vai receber o sacramento, você vai receber o sacramento inteiro, completo. Independe disso, tá? Na antiguidade, os cristãos faziam quase uma quaresma antes de receber o sacramento, mas isso não é parte dos ritos do sacramento, tá? É só uma maneira respeitosa de se preparar para aquilo que as pessoas vão receber, tá bom? Diga. Não é necessário falar do nome da pessoa para... Claro, claro. Na hora eu tenho que pronunciar o nome de um por um. Não pode ser uma coisa coletiva, não. Entendeu? Assim, tem que dizer o nome. Fulano, ainda tem os questionários, né? No batismo solene tem os questionários que você tem que responder. Que pedes à igreja? A fé, né? A pessoa responde, né? Renuncias a Satanás? Renuncio. E todas as suas obras? Renuncio. Aceitas a Jesus Cristo? Aceito. Pá. Aí, diante disso, o sacerdote vai, então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o indivíduo aí vai ter todos os ritos dos óleos sagrados, a vela, a roupa branca. Só que essas coisas são acessórias e elas estão presentes no rito solene. Esses acessórios, esses ritos acessórios, não significam que eles sejam inúteis, não, tá? Eles só não são essenciais do sacramento, mas fazem parte dele e servem para dar ao batizando todas as graças que ele vai precisar, né? Então, esses acessórios de ritos em torno do sacramento, a igreja chama de sacramentais, que se assemelham por analogia aos sacramentos, mas não são sacramentos, são sacramentais. É o que nós vimos na última aula. O sacramento, ele opera ex opere operato e o sacramental é ex opere operantis, né? Ele opera segundo as disposições do sujeito que recebe, tá? Então, esses ritos acessórios são maravilhosos, são lindos, são muito trazem graças para o indivíduo, mas o que é essencial mesmo é a realização do sacramento. Por isso que o ideal é que todo mundo receba o sacramento, o batismo solene, né?
quem não foi batizado ainda. A maioria de nós, por nós já termos nascido num país católico, todos nós recebemos o batismo como somos criancinha, então a gente não vai lembrar, né? Mas a gente vai ver outras crianças sendo batizadas e saber que a gente passou por aquilo. E aqueles que se batizaram tardiamente têm um privilégio de poder ver aqueles ritos acontecendo com ele ali, presenciar tudo, né? É muito bonito, né? Esses ritos do batismo. Perfeito, senhores? Então, essa aula do batismo, por ser um sacramento de extrema importância, ele vai ser dividido em 2 aulas. Essa aula de hoje e mais uma aula para fechar totalmente as considerações sobre o sacramento. Ainda tem muita coisa para se falar sobre o sacramento do batismo, né? É a questão do sujeito que recebe, o ministro, quais são as disposições do ministro e tudo mais. Isso aí a gente vai deixar para uma segunda aula para a gente poder desenvolver melhor esse sacramento de suma importância, né? Que é o primeiro logo, é o sacramento que vai abrir os estudos dos 7 sacramentos, é o batismo. Ok? Tudo bem até aqui? Agora a gente pode aí levantar as questões e dúvidas que, porventura, existam. Por exemplo, no batismo de emergência, depois que acontece, o cara está numa guerra, aí uma pessoa, por exemplo, achou que ia morrer, aí uma pessoa já batizada batizou, mas a pessoa não morreu. Depois os dois, ou pelo menos o batizado, precisa ir a uma igreja, conversar com o padre? Precisa. Se ele sobreviver ao momento extremo, ele precisa completar os ritos, tá? Ele precisa completar os ritos. Ele tem que procurar o padre e dizer, olha, eu estive numa situação de morte, a pessoa me batizou, só que eu sobrevivi, graças a Deus. Então o padre vai completar os ritos, tá? Outra coisa também, não sei se vão perguntar isso, é a questão dos sacramentos que você tem dúvida da validade. O cara foi batizado numa igreja lá que batizou, mas ele não sabe se o rito usado foi o rito da igreja. O pároco vai fazer uma investigação junto à igreja mesmo, tal, para tentar averiguar se o batismo que eles realizam ali é correto. Mas, em geral, não tem como verificar, paira a dúvida. E aí, o indivíduo vai ser submetido a um batismo sob condição, tá? Se ele já foi batizado, ele já está batizado. Se ele não foi, vai ser a partir daquele momento. Mas isso quando o padre não consegue chegar a uma conclusão. Quando ele chega à conclusão que não teve batismo, não teve mesmo. Então vamos fazer tudo do zero, tá? É mais ou menos por aí. Agora o indivíduo que sobreviveu a isso, ele vai procurar o padre para terminar os ritos, né? Vai dar continuidade aos ritos que faltaram. No caso do batismo emergencial, existe uma fórmula específica? No caso do batismo emergencial, existe uma fórmula específica para esses casos? Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo usando água natural. Mais simples possível para o indivíduo receber o sacramento numa condição tão extrema, porque é um sacramento de necessidade, né? Ninguém entra no céu sem batismo. É impossível, né? Então, olha a necessidade disso, né? Tem que batizar. Então, por isso, a igreja abre como que um leque de possibilidades para que as almas recebam o batismo, entendeu? Mais simples, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Difícil é, num caso extremo, você convencer uma pessoa que não é católica a fazer a coisa no rito que manda a igreja, né? Você imagina a situação. Deus queira que ninguém passe por isso, mas certamente alguém já passou, com certeza, né? Se o batismo não aconteceu, ele vai entrar naquilo que eu falei no início da aula. É o batismo de desejo. Deus vai suprir, ele não vai receber o sacramento, não é sacramento, mas Deus vai suprir por causa do desejo e do arrependimento que ele tinha interiormente, tá? Mas Deus queira que isso não aconteça com ninguém, ok? Então, meus caros, eu agradeço. Por hoje é só. Semana que vem a gente retorna, tá bom? Vamos fazer uma breve oração para a gente terminar. Nosso auxílio está no nome do Senhor.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.